em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta dele, nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Você que está sem Bíblia, acompanhe no telão. Você que está em casa, pegue uma Bíblia também para você ouvir a palavra do Senhor. Essa noite nós falaremos, irmãos, sobre o tema os sinais da salvação na vida da igreja. Então nós iremos refletir nessa porção aqui da palavra. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, tem algumas coisas que Deus faz que são mistério para nós, que nós não temos condições de ter conhecimento, de saber. Só Deus, em seu conhecimento, é que sabe. E uma dessas coisas que Deus faz, e é um mistério, um grande mistério para nós, é a salvação. Nenhum de nós temos condições de dizer quem é salvo e quem não é salvo. A salvação é um conhecimento que pertence a Deus. Ele está olhando do céu, e aquilo que nós chamamos de igreja invisível está visível aos olhos do nosso Deus. E nós não temos condições de dizer quem é e quem não é salvo. E a razão é muito simples. O que nós conseguimos enxergar, irmãos, é o exterior. Eu vejo os comportamentos de vocês, aquilo que vocês fazem, as obras que vocês realizam. Mas eu não tenho condição alguma de ir até o coração de vocês, de estar vendo o que neste momento está acontecendo no homem interior de vocês, no espírito de vocês. Só Deus é quem pode ver isso, é só Deus quem sabe disso. Por isso que não é sábio dizer que alguém é ou não é salvo. Observando o exterior, nós podemos até ser enganados, porque pelo exterior alguém pode imitar o comportamento de um crente, pode vir para a igreja, pode andar com a Bíblia, pode ter um linguajar de crente, mas o seu coração não ter a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, pelas nossas obras, nós somos capazes de dizer ao mundo que estamos em Cristo Jesus. E é aí que nós precisamos aqui fazer uma diferenciação entre aquilo que está fora de nós, o exterior, que todos podem ver, e aquilo que só Deus pode ver. Embora não sejamos capazes de dizer que alguém é salvo ou não, porque é Deus quem diz isso, nós somos capazes, irmãos, de enxergar as evidências da salvação na vida de alguém. Jesus disse que pelas árvores, ou melhor, pelos frutos, é que nós conhecemos as árvores, né? Então, as árvores, elas são conhecidas pelos frutos que dão. De uma jaqueira colheremos a jaca. De uma mangueira colheremos a manga. Mas, meus irmãos, nós precisamos atentar nessa noite para os sinais exteriores que precisam estar na nossa vida. E eu gostaria de refletir com vocês sobre os sinais da salvação na vida da igreja que somos nós. Entenda aqui, igreja, não como a instituição com
um número com CNPJ e um nome fantasia. Entenda a igreja como eu e você que estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós que somos membros do corpo de Cristo e fomos salvos por Ele. Se de fato estamos no corpo de Cristo, experimentamos essa salvação, a nossa vida precisa dar sinais disso. A nossa vida não pode ser infrutífera, não pode de jeito nenhum. Nós vamos olhar, irmãos, o início aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e essa sessão que nós lemos aqui, ela é bastante instrutiva para nós. O apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar aqui nessa parte que nós acabamos de ler. Irmão, imagine que você queira saber se é salvo ou não. Imagine que você, nesse momento, faça uma pergunta a si mesmo: meu Deus, será que eu de fato sou salvo? Ou será que eu não sou? Que critérios você utilizaria para afirmar com toda certeza de que você é salvo? Eu não duvido que alguém poderia dizer: pastor, eu sou salvo porque eu não perco nenhum culto na igreja, porque eu estou sempre lá frequentando, participando, ouvindo a palavra, participando das orações da igreja, me alegrando na comunhão da igreja. Mas será que este é um critério que é definidor da nossa salvação? Será que encontraríamos também alguém dizendo: não, pastor, mas eu sou salvo porque olha a maneira como eu me visto, olha a maneira como eu procuro, me vestir, me cobrir, e aí, com isso, acreditar que está dando a evidências, provas da sua salvação. Nós iremos entender um pouco mais essa questão, e o meu desejo é que no final você possa olhar um pouco para si mesmo e avaliar a sua própria vida e ver se há sinais aí, há sinais da salvação na sua vida. Meus irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses tem muito a nos ensinar. Eu gostaria de começar aqui introduzindo, porque nós iremos passar um certo tempo meditando aqui em Tessalonicenses, e a gente precisa entender algumas coisas antes da gente andar aqui nessa carta, hoje e em outros dias que virão. Meus irmãos, Tessalônica era uma cidade portuária da província romana na Macedônia. Era uma cidade economicamente bem situada. Uma cidade que tinha aproximadamente 100 mil habitantes, um pouco mais. Alguém compara, ou podemos comparar a cidade lá de Tessalônica a Santa Rita. Santa Rita tem 138 mil habitantes. Então, era uma cidade mais ou menos do tamanho aqui da Santa Rita, que é a cidade metropolitana aqui de João Pessoa. Meus irmãos, é interessante porque aquela cidade, ela ficava situada na chamada Via Egnácia. O que era isso? A Via Egnácia era uma estrada construída pelo Império Romano que ligava todas as províncias do Império. Naquela época não existiam estradas como nós temos hoje, mas havia essa Via Egnácia que alguém que quisesse percorrer todo o Império Romano, inclusive os soldados romanos, eles iam por essa via. E Tessalônica ficava exatamente em uma dessas vias. É interessante que Paulo segue a Via Egnácia porque é estratégico para a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho a cidades que estivessem bem localizadas para que dali o Evangelho se expandisse para o mundo. Meus irmãos, Paulo foi o fundador da igreja dos Tessalonicenses. Ele mantinha um carinho muito grande por essa igreja. Mas quando nós lemos lá em Atos capítulo 17, versículo 1 e 9, a chegada de Paulo àquela igreja, àquela localidade para pregar o Evangelho, não foi algo tão simples assim. Diz a palavra do Senhor que Paulo chega, no capítulo 17 de Atos, Paulo chega com Silas ali a Tessalônica, e a primeira coisa que Paulo faz é o quê? Ir para as sinagogas. E Paulo ia lá, todos os dias estava debatendo com os judeus, para mostrar aos judeus que o Messias prometido pelo Antigo Testamento era Jesus Cristo, aquele que os judeus haviam crucificado. E Paulo, todos os dias, estava ali na sinagoga. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? Alguns judeus começaram a olhar para o apóstolo Paulo, que estava ensinando o Evangelho e provando que Jesus de fato era o Cristo, o Salvador de Israel. Começou então a arder no coração de alguns judeus uma inveja. Lá em Atos capítulo 17 diz que aqueles judeus movidos de inveja, sabe o que é que eles fazem, irmãos? Eles contratam algumas pessoas más, que diz o texto que eram da malandragem, para tirarem a vida de Paulo. Então,
quando eles perceberam que Paulo estava fazendo ali era converter, através da pregação do Evangelho, aqueles que estavam nas trevas, trazendo eles para a luz, eles disseram: a gente precisa parar esse homem, porque esse homem vai acabar a religião, esse homem vai esvaziar as sinagogas desse jeito, então a gente vai ter que calar ele. E contrataram então os malandros para tirarem a vida do apóstolo Paulo. Por conta disso, Paulo sai corrido de Tessalônica. Paulo tem que sair dali escondido, porque por pouco a sua vida não foi ceifada naquele local. Mas uma coisa tinha acontecido, meus irmãos: a semente do Evangelho tinha sido pregada, a palavra do Senhor tinha sido pregada. E quando Paulo escreve essa carta aqui à igreja em Tessalônica, ele escreve, irmão, já vendo os frutos daquilo que ele tinha plantado. Essa igreja em Tessalônica, irmãos, ela é uma prova daquilo que a palavra do nosso Deus nos diz, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando nós então anunciamos a palavra, ensinamos a Cristo Jesus, nós podemos aguardar, irmãos, quando Deus fazer crescer a semente, a árvore crescer, os frutos vão vir. Às vezes a gente fica até desesperançoso, achando que o que a gente tem falado para os nossos familiares é vão, que lá no trabalho, quando nós falamos de Jesus, aquilo ali entra aqui e sai aqui. Meus irmãos, nós precisamos plantar a semente, porque é Deus quem faz a semente crescer, e no devido tempo vem o fruto. Meus irmãos, a epístola de 1 Tessalonicenses é a mais antiga das cartas do apóstolo Paulo. E o tema proeminente nela é a volta de Jesus. Nós iremos ver isso no capítulo 1, 2, 3 e 4. Há sempre uma referência à vinda de Cristo Jesus. Esta é uma maneira de Paulo levar consolo, levar o encorajamento à igreja, lembrando aos irmãos: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então nós iremos ver na exposição dessa carta, irmãos, em muitos momentos o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja, para lembrar à igreja que Jesus vai voltar. Ele foi, mas ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai nos restaurar. Aqueles irmãos, depois que Paulo sai daquela cidade, aqueles irmãos ainda continuaram sofrendo. Inclusive, muitas dúvidas ficaram na cabeça deles acerca, por exemplo, da morte. Alguns estavam tão esperançosos que Jesus pudesse voltar na sua época, que quando alguém morria, eles não sabiam como agir e ficavam desesperançosos, porque diziam: poxa, Jesus não veio, o meu parente morreu. E aí, de maneira que mais à frente, no capítulo 4, Paulo vai explicar àquela igreja que Jesus vai vir. E aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e Jesus então virá e nós seremos transformados. Meus queridos irmãos, nós iremos ver tudo isso. Iremos ver tudo isso na exposição dessa carta. E no texto que nós lemos aqui inicialmente, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, Paulo, juntamente com Silvano, que aqui é um outro nome dado a Silas e Timóteo, fazem a saudação costumeira que Paulo costuma colocar em suas cartas. É interessante observar que aqui é uma carta. E quando nós escrevemos uma carta aqui nos nossos dias, como é que funciona a coisa? Normalmente, nós nos dirigimos a alguém e nós colocamos o destinatário logo na frente, né? Paulo não. Paulo mudou a maneira de escrever cartas e ele coloca logo o remetente, ele coloca logo a si mesmo e aqueles que estavam com ele, para que ele se identificasse, desse então as suas credenciais, e assim Paulo, ele faz uma mudança na estrutura das cartas que eram escritas na sua época. Em seguida, depois de fazer a saudação, ele revela então os motivos de oração que ele tem por aquela igreja que ele tanto amava, por quem ele havia corrido o risco de morte. E aí nós podemos ver nas palavras do apóstolo Paulo que a salvação da igreja, irmãos, ela é conhecida por alguns sinais que são manifestos na vida da igreja. Esses sinais podemos chamar então de sinais objetivos, que qualquer pessoa pode ver. É o fruto que qualquer pessoa pode colher de uma igreja que de fato experimentou a salvação. E Paulo sabia que aquela igreja era uma igreja que havia experimentado a salvação, porque ele tinha pregado o evangelho juntamente com Silas naquela localidade.
Então vejamos aqui alguns sinais manifestos na vida da igreja em Tessalônica, né? Na vida da igreja chamada de Tessalonicenses. Meus irmãos, no versículo 1, Paulo então faz a introdução da carta e nos revela o primeiro sinal. Primeiramente, a salvação ela é manifestada pela fé em Jesus como Messias de Deus. Deixa eu dizer de outra maneira. A fé que nós temos de que Jesus é o cumprimento das profecias que os profetas deram lá no Antigo Testamento, que Ele é o Messias, o ungido do Senhor, o Cristo, de fato, é um sinal de que nós entendemos a salvação e de que nós temos a salvação em nossas vidas. Alguém pode acreditar no Jesus como um grande mestre, como um homem que fez até coisas fora do normal, mas nada disso, irmãos, testifica a salvação. Porque a salvação, ela é posta naquele que Deus envia como seu ungido para morrer por nós e ressuscitar e nos dar assim a esperança da vida eterna. Deus, irmãos, e o nosso Senhor Jesus, eles são postos logo na apresentação dessa carta. Veja no versículo 1 que diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo, depois de dizer que quem remete ali, quem está enviando essa carta é ele, Silas, chamado de Silvano, e Timóteo, ele diz que estes que estão enviando a carta estão em quem? Em Deus e no Senhor Jesus Cristo. O que é que ele quer dizer aqui? Paulo está deixando aqui, irmãos, claro para os irmãos, de que eles estão na fé em Cristo Jesus, na fé naquele que Deus enviou. Paulo e Silas tinham pregado o evangelho lá em Tessalônica, e a saudação deles é um lembrete do que tinha sido anunciado lá na igreja. Diz lá em Atos capítulo 17, versículo 3, qual era esse conteúdo que eles tinham anunciado ali em Tessalônica. Diz assim, Atos 17, versículo 3, acompanhe na sua Bíblia, livro de Atos 17, versículo 3. Paulo lá em Tessalônica, ele diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o quê? É o Cristo. É o Cristo. Meus irmãos, é o Cristo. Cristo é o termo grego para se referir a Messias. E o que é o Messias? Aquele que foi enviado por Deus para salvar o seu povo. Aquele que os profetas já vislumbravam e anunciavam que ele viria. Os judeus tinham uma grande expectativa: quem é esse? Quando virá? E Paulo está lá em Tessalônica dizendo: este é Jesus Cristo. Este é aquele que foi morto naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Paulo começa então aqui essa carta e ele começa dizendo àquela igreja: meus irmãos, eu, Silvano e Timóteo, a igreja em Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que ele está lembrando é: esse Senhor Jesus Cristo é o Cristo, é aquele que o Pai enviou em favor da nossa salvação. Meus irmãos, a saudação inicial ela evoca então o conteúdo da mensagem pregada desde o início lá em Tessalônica. E o conteúdo era Jesus, o Messias de Deus. Cristo é o que nós chamamos de o clímax da história de Deus. Quando você assiste um filme, tem um momento que é o clímax. Qual é o clímax? O momento em que aquele problema que é colocado lá é resolvido. Você só passa 2 horas assistindo o filme, porque ali tem uma história que está sendo contada, e essa história gira em torno de um problema, que muitas vezes você acha que vai ser resolvido, e não é, e daqui a pouco ele é resolvido de alguma maneira. Então chegou-se ao clímax daquele filme. A história da salvação tem o seu clímax. E esse clímax, irmãos, aconteceu onde? Na cruz do Calvário. Porque tudo apontava para Cristo Jesus. Tudo apontava para o momento em que Jesus viria a este mundo e ali cumpriria o que Deus decretou eternamente para ele.
A nossa comunhão, meus irmãos, como igreja, está fundamentada em Jesus. Paulo começa escrevendo aquela igreja dizendo que ele está em Deus e no Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, essa é a base da nossa comunhão. Se alguém não considera Jesus como Messias, como Cristo enviado por Deus, nós não podemos ter comunhão na mesma fé. Nós não podemos comungar da mesma fé, porque é importante, irmãos, se creiamos em Jesus como Messias. Assim como aqueles que ouviram a leitura dessa epístola, irmãos, deveriam participar dessa comunhão, assim nós também precisamos manter essa comunhão, crendo que Jesus é o ungido de Deus, o Messias enviado para a nossa salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você, não são homens que vão nos dar a salvação foi nos dada por Cristo Jesus. E há tanta coisa lá na cruz, meus irmãos. Ali estava Jesus, o homem, 100% homem, sofrendo, levando sobre si o nosso castigo. Deus decidiu castigar os teus pecados em Cristo Jesus. Deus decidiu rejeitar a si mesmo na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. Para que, uma vez que os nossos pecados estivessem perdoados, nós pudéssemos estar em paz com Deus. Em paz com Deus. Meus irmãos, esta é a base da nossa comunhão como cristãos. É por isso que comungamos com outros cristãos de outras igrejas, de outras denominações, porque, irmãos, nós cremos em Jesus como Messias. E este é o sinal da salvação na vida da igreja. Uma igreja que foi realmente salva, tirada das trevas, da ignorância e do pecado, é uma igreja que professa, testemunha que Cristo é o Messias enviado por Deus. Eu estou dizendo isso e você pode dizer, pastor, mas tem muita gente que diz, que professa, que também ama Jesus. O problema, irmãos, é quem é esse Jesus. Falar de um Jesus da boca para fora, todos podem falar, mas afirmar o Jesus Messias enviado por Deus, o Deus homem que veio a este mundo, irmãos, há poucos que não têm, irmãos, são poucos os que têm realmente a firmeza para afirmar isso. Paulo então ele pede, observe aí comigo no versículo 1 ainda, ele pede que a graça e a paz estejam com a igreja. Há vários usos dessa palavra graça, né, que inclusive ultimamente nós ouvimos falar muito, aquilo que o presidente fez, né, ele deu uma graça. Essa palavra graça, né, tem sido falada muito nesses últimos dias, mas não é essa graça que o presidente falou, aqui é uma graça diferente. Meus irmãos, há vários usos dessa palavra na Bíblia, e aqui nessa epístola, a graça significa rogar pelo favor em Cristo e a paz de Deus. Paulo pede, então, e roga ao Pai que a graça esteja com vocês. Em outras palavras, que a bênção do Senhor, que o favor do Senhor esteja com vocês. E a paz também esteja com vocês. Alguns estudiosos dizem que o que Paulo faz aqui é unir, provavelmente, uma saudação grega e uma hebraica. O caris, né? Caris e o shalom. Aqui a paz e a graça estejam com vocês. Ou seja, a graça que Deus revela em Cristo Jesus e a paz que é consequência então dessa graça que Deus nos dá no seu Filho. Paulo pede isso à igreja, meus irmãos. A paz que nós precisamos, ela foi providenciada por Deus. E qual é a paz que nós precisamos? A paz de Cristo Jesus. Uma paz, irmãos, que nos faz descansar tranquilos, de que agora a nossa vida não está mais sob o nosso cuidado, a nossa vida está sob o cuidado do nosso Deus. Nós, quando estamos em Cristo Jesus, irmãos, experimentamos o descanso do Senhor, porque Deus, Ele nos faz, irmãos, olhar para as aves dos céus e nos ensina uma grande lição, de que olhe como elas não têm celeiro, olhe como elas simplesmente vivem o que Deus tem para elas, e Deus todos os dias as sustenta. O nosso Deus é o Deus que cuida da nossa vida, é o Deus que cuida da sua vida. Ele nos agraciou e Ele nos dará paz para descansar tranquilo. Meus irmãos, como diz Davi, eu deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo, Senhor. Porque em Deus nós podemos confiar. No que Deus fez por nós, irmãos, nosso coração pode descansar.
Meus irmãos, se alguém foi realmente salvo por Deus, ele goza a graça e a paz de Cristo, a paz do Messias. Graça porque Deus abençoa a sua vida independente da sua situação de pecado. O diabo, ele pode levantar acusações contra nós? Pode, é o que ele faz. Ele é Satanás, ele é acusador, adversário. Mas nós temos contra o diabo o escudo da fé, o capacete da salvação e a couraça de Cristo Jesus sobre nós. Então nós não temos o que temer. O que pode o inimigo fazer contra nós, irmãos, se lá na cruz do Calvário os nossos pecados já foram castigados? O que pode fazer o inimigo contra eu e você, se Deus diz, meus filhos, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos? O que pode prejudicar a nossa vida, ou melhor, o que pode tirar a nossa paz quando pensamos no amanhã, se Deus diz para nós, lancem sobre mim todas as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Meus irmãos, Deus abençoa a nossa vida, e sabemos que não somos merecedores, por isso que somos agraciados por Deus, mas Deus também nos dará paz, porque nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Nós podemos viver tranquilamente. Nós não vivemos naquela loucura dos religiosos que procuram na força do seu braço e nas suas próprias regras e liturgias tentar agradar a Deus, e tem dia que Deus se agrada, tem dia que Deus não se agrada. Meus irmãos, quem está em Cristo Jesus tem paz com Deus, porque tudo o que fazemos em Cristo Jesus, Deus recebe. Deus recebe. E nós precisamos entender isso para a gente não colocar um jugo pesado demais sobre nós. Às vezes encontramos pessoas que estão paralisadas ministerialmente porque acreditam que o que Deus recebe delas é o melhor que elas têm a oferecer. Não se enverede por esse caminho, meu irmão, porque você está colocando um jugo pesado sobre você. Deus não recebe de você porque você faz o melhor. Deus recebe de você porque você faz pela fé em Cristo Jesus. E confiando em Cristo Jesus, no que Cristo fez por você, Deus recebe o teu louvor. Deus recebe as tuas orações. Deus recebe cada obra que você realiza. Agora imagine se não fosse assim. Que peso! Todos os dias tentar viver a perfeição para agradar a Deus. Todos os dias tentar fazer as coisas de uma maneira que não houvesse nada, nenhuma mácula. Meus irmãos, nós não somos capazes de fazer isso. Esse é um jugo pesado demais que não temos condições de levar. E eu sei que tem gente, irmãos, que perde o sono, gente que não consegue dormir direito, que vive aperreado porque quer agradar a Deus na força das suas próprias obras. Irmãos, Deus nos dá a graça e Deus nos dá a paz em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz, ele pede no versículo 1, que a graça e a paz estejam com vocês. Ou seja, vocês receberam de Deus o favor em Cristo Jesus. Então, gozem essa paz. Saiam daqui tranquilos. Vocês já não têm mais o que temer. A salvação da igreja, meus irmãos, é conhecida por sinais manifestos em sua vida. Não tem como você dizer, eu sou salvo, pastor, mas não tem sinal. Não tem sinal. Meus irmãos, é preciso que haja sinais, e esses sinais sejam manifestos em nossas obras, para que as pessoas vejam e para que nós venhamos a dar testemunha e prova da nossa salvação. Vimos então aqui, primeiramente, que uma igreja salva, ela manifesta sua fé no Messias enviado por Deus. É o primeiro sinal. Mas aí, o próximo sinal da salvação, que Paulo começa aqui introdutoriamente, mostrando ali, e em suas palavras, e que ele percebe naquela igreja, o próximo sinal da salvação na igreja pode ser percebido pelo motivo pelo qual Paulo aqui, ele ora pela vida dos Tessalonicenses. Toda carta de Paulo, ele está lá, escreve a carta, se apresentando, rogando a graça de Deus, a paz de Deus, e em seguida ele mostra algumas razões pelas quais ele tem orado pela igreja. Eu queria que você observasse comigo agora, na oração que Paulo vai fazer. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que a salvação ela é sinalizada pelo testemunho na vida da igreja. Primeiramente, pelo que ela crê em Jesus como Messias. Agora, pelo testemunho que ela dá. Ou seja, por aquilo que ela faz.
por aquilo que as obras que a igreja realiza, né, mostra. Então, Paulo ele viu e ouviu o testemunho que os crentes daquela igreja davam. Os tessalonicenses eles foram considerados modelos para os cristãos da Macedônia. A Macedônia era uma região, uma província romana, e Paulo vai dizer que a igreja lá em Tessalônica é o que ele chama de modelo para os demais cristãos. Veja o que diz aí no capítulo 1, o versículo 7 e 8. Versículos 7 e 8. Diz assim: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Meus irmãos, que testemunho poderoso tinha aquela igreja. E Paulo então começa aqui enfatizando, e ele vai dizer na continuação, nós veremos, que ele ora a Deus para que isso permaneça, porque aquela igreja era igreja modelo. É por isso que Paulo agradece incessantemente a Deus pela vida daquela igreja. No versículo 2 ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia, versículo 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Meus irmãos, Paulo incessantemente ora pela vida daquela igreja, pela vida daquela igreja. O curto tempo que Paulo esteve lá entre os tessalonicenses, Paulo viu com seus próprios olhos aquilo que aqueles irmãos estavam operando. O evangelho foi pregado, o amor de Deus foi entendido, e aqueles irmãos começavam então a realizar obras uns para com os outros, de cuidado, de amor, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e que o Espírito Santo nos capacita. Paulo viu isso, mas quando Paulo sai então ali do meio dos tessalonicenses e vai para outra região, Paulo agora não só viu, mas ele escuta. E quais são as notícias que se tem da igreja em Tessalonicenses? Que é uma igreja padrão, que a fé deles, que aquilo que eles têm vivido serve de modelo para as demais igrejas. Meus irmãos, o evangelho chega àquela igreja e faz daquela igreja um modelo para os demais irmãos. O bom testemunho de um cristão, meus irmãos, enche o nosso coração de gratidão a Deus. E é por isso que Paulo diz: eu oro incessantemente a Deus, dando graças, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Porque o que tem aparecido na vida de vocês é sinal verdadeiro de que o evangelho chegou no coração de vocês. É que vocês não ouviram apenas a pregação da palavra, mas vocês receberam a palavra em poder na vida de vocês. Em poder na vida de vocês. Meus irmãos, Paulo ora, e é interessante que ele coloca que é incessantemente, né? Ele diz: sempre damos graça. Ou seja, ele lembra da igreja, e ele lembra do que viu e do que ouviu, e agradece ao Senhor. Sabe por quê? Porque o bom testemunho de um cristão, irmãos, deve produzir em nós gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Todas as vezes que ouvimos o bom testemunho que vocês dão, no trabalho, na rua, na família, irmãos, o nosso coração se enche de gratidão a Deus. E se não se enche, tem alguma coisa errada. E muito cuidado. Porque a inveja, ela é traiçoeira. A inveja, ela pode nos levar ao ponto de nos entristecer pela prosperidade espiritual da vida alheia. O indivíduo, a irmã, o irmão estão dando um bom testemunho, mas você não tem se alegrado. No fundo, a inveja é um filho do orgulho. Porque, no fundo, a inveja diz o seguinte: ele não pode ser melhor do que eu, porque isso me rebaixa, porque isso me coloca numa posição inferior, então eu tenho que ser melhor do que ele ou do que ela sempre. E quando ele está melhor ou ela está melhor do que eu, então meu coração se entristece. Isso é inveja.
Meus irmãos, nós devemos dar sempre graças a Deus pelo bom testemunho que temos visto dentro de casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Agradeça a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu vejo nos meus filhos, eu vejo no meu esposo, na minha esposa, você pode dizer isso. Agradeça ao Senhor. O bom testemunho de um cristão, meus irmãos, anima a igreja a perseverar. Anima a igreja a perseverar. Se você está desfalecendo, se a sua fé está fria, eu convido você a ler algum daqueles testemunhos da revista Portas Abertas. Daqueles cristãos, irmãos, que quando estão lá naqueles países perseguidos, sofrendo, tendo as suas casas devassadas, sofrendo em prisões obscuras, sendo torturados por causa da fé, meus irmãos, da fé que tem. Como nós devemos agradecer a Deus pela vida deles, sabe por quê? Porque, irmãos, a firmeza deles é um ânimo para o nosso coração. A firmeza deles, irmãos, nos anima a testemunhar, a não temer, a afirmar e pregar a Jesus, independente daqueles que querem nos calar. Daqueles que dizem, não, aqui você não pode falar, mas você fala, você testemunha. Você diz, eu amo Jesus sobre todas as coisas. Paulo, ele recorda do bom testemunho da igreja dos irmãos lá em Tessalônica, irmãos. E aí no versículo 3, observe ainda um pouco. Ele diz, versículo 3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí a esperança sendo falada. Que esperança é essa? Que Jesus vai vir, Jesus virá. Meus irmãos, enquanto Paulo orava, ele lembrava de algumas coisas. Primeiramente, o resultado da fé. Paulo lembrava daqueles irmãos que quando eles ouviram o Evangelho não se tornou infrutífero na vida deles. Deixa eu fazer aqui uma aplicação dessa parte. Veja só, meus irmãos, vocês têm ouvido o Evangelho. Vocês têm ouvido, mas ouvir não é suficiente. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, ele disse o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, esse será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então deixa eu dizer uma coisa, ouvir realmente o Evangelho deve nos levar à ação, deve nos levar a obras que testemunham do resultado dessa fé que nós colocamos no que Jesus fez por nós. Pastor, diga isso em termos práticos. Digo sim. Você tem que vir aqui no domingo, na quarta, no sábado, ouvir o Evangelho e voltar para casa e o seu cônjuge ver algo diferente. E seus filhos verem algo diferente. Porque se continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. O que é que você tem ouvido realmente? Então Paulo viu lá naquela igreja o resultado da fé. Ele diz assim, da operosidade da fé. O que é essa operosidade da fé aqui? A operosidade da fé é o resultado, a operação causada pela fé que os irmãos colocaram em quê? No Evangelho. Ou seja, não foi uma audição, eles não fizeram um ouvido de mercador, eles ouviram e o que eles ouviram chegou ao coração a ponto de que os seus lares foram afetados, de que eles queimaram os deuses que outrora eles adoravam, que o povo olhou para eles e diziam, oxe, eles não tinham vários deuses, agora não tem mais nenhum deus, agora... Sabe por quê? Porque a fé, irmãos, foi operosa. Mas Paulo diz mais, ele também lembra aqui, nesse versículo 3, que os tessalonicenses eram motivados pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do amor. Deus prova o seu amor para comigo e para com você, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o que é que essa mensagem causa na nossa fé? Meus irmãos, essa mensagem é o motivo. Essa mensagem é o motor que nos move à ação, agir para com o próximo como Deus agiu para comigo, dando a minha vida, cuidando, zelando, como Deus zelou pela minha vida.
Meus irmãos, e ele ainda viu algo mais. Paulo viu também a firmeza na esperança que aquela igreja havia recebido. Ele diz, lembrando também da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo fala daquela tríade que ele fala lá aos Coríntios, da fé, da esperança e do amor. E ele via tudo isso na vida daquela igreja. Uma esperança, irmãos, que era evidenciada dos irmãos desejando o momento que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir. Certamente Paulo havia pregado àquela igreja que aqueles irmãos acreditavam que Jesus pudesse vir naquele tempo ainda. É por isso que quando alguns morriam, gerava uma preocupação tão grande dentro da igreja, porque alguns se questionavam, Jesus não veio e meu parente morreu, e agora? É por isso que Paulo vai escrever mais adiante para dizer aos irmãos, meus irmãos, se preocupe não, porque quando Jesus vier, os que morreram serão ressuscitados primeiro, e os vivos serão transformados para serem levados para viver com Deus eternamente. Meus queridos irmãos, devemos sinalizar nossa salvação dando testemunho do evangelho que temos ouvido. Aquilo que Deus tem nos dado entendimento aqui, ouvindo a palavra, tem que produzir ações, vida, testemunho. Meus irmãos, nossas obras devem falar alto em nossa salvação. Não adianta uma boa teologia, um bom conhecimento bíblico sem obras, de nada adianta. Tiago vai dizer, meus irmãos, que a fé sem obras é morta. É morta, é defunto. Meus irmãos, nossa vida e nossa fé precisam andar juntas. E se queremos de fato testemunhar, sinalizar a salvação em nossas vidas, é preciso que as nossas obras falem. É preciso que, muitas vezes até no silêncio, aquelas pessoas com quem convivemos lá no nosso lar, no trabalho, elas sejam impactadas as nossas ações, motivadas pelo amor, motivadas pela fé que recebemos, que pomos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação da igreja, ela é conhecida por sinais manifestos em nossas vidas. Quer saber se alguém de fato ali está próximo da salvação? Veja o que ele faz, veja o que ela faz. Embora o diabo possa até imitar algumas ações, o diabo ele não pode amar. O diabo ele pode conhecer muito, e Tiago vai dizer, irmãos, que até o diabo e os seus demônios acreditam, creem e estremecem. Eles têm conhecimento da obra de Deus, eles sabem de quem Deus é, o problema é que eles não obedecem. Porque é a obediência, irmãos, que faz toda a diferença. O nosso testemunho é uma evidência poderosa de que fomos salvos. Se tivéssemos que fazer uma pesquisa à sua vizinhança, o que a sua vizinhança teria a dizer? E se fôssemos para dentro da sua casa, conversar com o seu cônjuge, filhos, avô, vó, parentes, o que é que eles têm a dizer? Meus irmãos, eles precisam ver em nós o testemunho da nossa salvação. Se você tem visto isso, se você tem presenciado a maneira como Cristo tem sido honrado na sua casa, pelo testemunho que você dá, encha-se de convicção de que você está no lugar certo, de que você está com a sua fé posta em Cristo. Meus irmãos, no versículo 4 e 5, então, Paulo diz que tem conhecimento da eleição da igreja. Essa expressão de Paulo agora é bem emblemática, porque ele vai dizer que conhece que aquela igreja é uma igreja eleita. E ele então nos mostra outro sinal da salvação na igreja. Perceba aí o versículos 4 e 5, diz assim, Paulo diz, sabemos, observe que ele está usando aqui o plural, então ele está colocando tanto ele, como Silvano, como Timóteo, como aqueles que estão ali falando. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E em plena convicção. Paulo ele diz, irmãos, ter conhecimento da eleição de Deus naquela igreja. Aqui nós percebemos que a salvação, ela é sinalizada pela reverência feita à autoridade do Evangelho. Paulo vai
dizer que conhece a eleição daqueles irmãos, porque a maneira como aqueles irmãos receberam e vivenciaram o Evangelho, reconhecendo as palavras de Paulo, não como palavras de homem, mas como palavra de Deus, isso é prova, irmãos, da eleição deles. No versículo 4, então, ele diz isso. Como Paulo, então, sabia que havia escolhidos ali na igreja em Tessalônica, irmãos? Como é que Paulo sabia disso? Será que Paulo tinha algum dom extra para perceber isso? Não, meus irmãos. Ele diz no versículo 5, que é porque o nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas também no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui ele está falando do que ele fez. E eu imagino Paulo lá na sinagoga pregando. Eu imagino Paulo expondo o Antigo Testamento e dizendo, olha, isso aqui que os profetas falam se refere a Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. E à medida que ele falava isso com convicção, aqueles irmãos entendiam que algo de sobrenatural havia ali. Por quê? Porque aquele homem comunicava com autoridade vinda da parte de Deus, e eles puseram então a sua confiança no que Paulo pregava. E Paulo via que isso, irmãos, era obra do Espírito. Porque ninguém pode confiar na palavra de Deus, sendo pregada, como sendo palavra de Deus ao seu coração, se não for pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Isso que você está ouvindo, a palavra que está sendo pregada aqui nessa noite, você só vai ouvir ela e entendê-la e obedecê-la como palavra de Deus, se você estiver sob o poder do Espírito Santo. Porque humanamente falando, você não é capaz de confiar como deve ser confiado. Mas Paulo via naquela igreja, irmãos, uma confiança tal, irmãos, que eles atribuíam o que Paulo falava como sendo a própria palavra de Deus. Os tessalonicenses aceitaram o Evangelho como autoridade e firmeza, né, pelas quais foi pregado. Suponhamos que Deus queira falar comigo e com você. Deus decidiu falar com você, e aí, qual idioma Ele usaria para se comunicar com você? Onde Deus nasceu? No Brasil? Nos Estados Unidos? Na Europa? Na China? Que idioma Ele decidiria falar com você? Qual seria o meio para essa comunicação? São perguntas que nós precisamos fazer aqui para entender a comunicação de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele usou para os tessalonicenses homens inspirados por Deus. Porque qual é o meio de Deus se comunicar conosco? Por meio da palavra. Deus inspirou, Deus soprou ali sobre homens que, movidos pelo Espírito Santo, escreviam estas palavras para nos comunicar a palavra de Deus. E graças a Deus que hoje nós podemos ler a palavra em nosso próprio idioma e ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Porque Deus levantou estes homens, como o apóstolo Paulo, para comunicar a nós a vontade do nosso Senhor. E para nós crermos nisso, é preciso que o poder do Espírito Santo esteja em nós. Para que a gente possa acreditar naquilo que a palavra nos diz, como sendo palavra do próprio Deus. Meus queridos irmãos, nós sinalizamos a nossa salvação quando reverenciamos a autoridade do Evangelho. Um Evangelho que não foi dado por homem. Um Evangelho que não é fruto da imaginação e da inteligência de homens, mas um Evangelho, irmãos, que nos veio através de homens inspirados por Deus. Homens que, movidos pelo Espírito Santo, nos comunicaram a boa nova de salvação em Cristo Jesus. A salvação da igreja é evidenciada pelos sinais em sua vida. O mundo está aí, doido para ver os sinais aqui no nosso meio. Às vezes a gente não sabe por que a mídia tem um interesse louco de observar as ações da igreja, de um pastor, de uma comunidade, e sempre dá uma má notícia. Vocês já perceberam como alguém que peca, sendo ele um cristão de evidência, a primeira coisa é o carro que ele tem, se ele é pastor, se ele dirige uma igreja, se é na rua, é um cristão. Por que o mundo tem a preocupação em fazer isso? Porque, irmãos, a vida dos cristãos incomoda o mundo. E em qualquer oportunidade que o mundo tiver
para jogar lama na imagem da igreja, o mundo vai fazer isso. Agora, no fundo de tudo isso, o que é que há, irmãos? Uma certeza que a palavra nos dá, que nós estamos no mundo para brilhar, de que nós estamos no mundo de trevas, de que nós estamos no mundo que não ama a Jesus, pelo contrário, quer ver a imagem de Jesus manchada, maculada. É isso que o mundo quer. E o mundo está olhando para a sua vida, para a minha vida. Sua vizinha também está olhando para você, seus vizinhos também, essa rua aqui toda está olhando para você. E quer ver em você sinais nessa salvação que você diz que tem. O que vivemos, meus irmãos, proclama ao mundo a nossa salvação. E também declara ao mundo que nós não somos salvos coisa nenhuma, que nós somos frequentadores de igreja. Se as nossas obras não condizem com Cristo Jesus, se o evangelho que ouvimos ficou só na nossa mente, não desceu ao coração, não teve transformação, ninguém viu nada diferente, ele continua do mesmo jeito, ela continua do mesmo jeito. Meus irmãos, façam uma sondagem nessa noite, façam uma sondagem. Ore silenciosamente, peça a Deus: Senhor, me faz entender um pouco mais da minha salvação. Pergunte-se: será que eu de fato sou salvo? Será que você tem de fato evidenciado essa salvação que você canta, que você afirma? Só você e Deus é que pode saber. Meus irmãos, que sinais você encontra da sua salvação? Numa leve sondagem da sua vida, que sinais você encontra? Quais dessas estão na sua vida? Peça a Deus ajuda para sinalizar a salvação. Peça a Deus: Senhor, me faz com que a minha luz brilhe. Não deixe minha luz ficar apagada. Não deixe minha luz ficar como uma luz de penumbra, quase apagando, quase em trevas. Mas se você tem brilhado, peça também ao Senhor: Senhor, conserva a minha luz. Deixa a minha luz acesa cada vez mais, para que os meus filhos vejam o Senhor em mim, para que lá no trabalho as pessoas vejam que não sou eu, mas que o Senhor vive em mim. Meus queridos irmãos, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite e que saiamos daqui desejosos de evidenciar cada vez mais a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse instante, vamos orar. Feche seus olhos, faça sua oração ao Senhor. Meu Senhor, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra conhece as nossas vidas, sonda as nossas vidas, ela perscruta as intenções do nosso coração. E eu te louvo, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos fez entender um pouco mais daquilo que precisamos viver. Pai, ali, como foi com a igreja em Tessalônica, faz, Senhor, com a segunda igreja nessa noite. Pai, que nós sejamos crentes de verdade, Senhor, que de fato não só frequentam a igreja, mas que dão sinais da salvação naquilo que fazem. Eu te peço, seja com esse meu irmão, Deus, que tem, Deus, a sua luz tem estado tão pequenininha, Senhor. A sua luz tem brilhado com pouca intensidade, Deus, seja com ele, Pai. Vai dando graça, vai renovando suas forças, vai, Deus, fazendo com que o seu coração ame a Cristo cada vez mais, para que o teu nome seja evidenciado naquilo que ele faz, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus parentes. Também te peço pela tua serva nessa noite. Meu Deus, que o Senhor continue a fazer com que a luz dela brilhe cada vez mais, Senhor. Eu te louvo pelo testemunho que o Senhor tem dado através da vida dela, Senhor, ali no meio dos seus parentes, daqueles que não professam teu nome. Mas, Pai, continua dando graça à tua serva e livrando também ela, Senhor, porque as tentações não são poucas, Senhor, mas tu és o Deus que está conosco, que nos dá sabedoria, que nos afasta, Senhor, do caminho mau. Eu te peço, abençoa a vida dos teus servos, abençoe as nossas vidas, que no decorrer dessa semana possamos, Deus, com sabedoria e discernimento, ouvir e ver as oportunidades que o Senhor está nos dando para evidenciar e sinalizar a tua salvação. Concede essa graça a cada um de nós. Também eu te peço, abençoa-nos, Senhor, nessa noite, ainda naquilo que temos para fazer,
e recebe o culto que prestamos e entregamos a Ti nessa noite. Meu Pai, assim eu te peço, assim eu te oro e te agradeço, sabendo que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.